Traí emocionalmente meu marido com um colega de trabalho, mas tudo desmoronou durante um churrasco da família dele, quando ele me expulsou por eu estar usando o moletom do meu colega. Agora, ele pediu o divórcio e eu não sei o que fazer para consertar isso. Oi Reddit, é a primeira vez que posto aqui usando uma conta descartável. Sou bem ativa na minha conta principal, então por privacidade, não posso correr o risco de ter essa história ligada a ela. Alguns amigos e colegas de trabalho meus estão no Reddit, e isso definitivamente não é o tipo de coisa que quero que fique circulando por aí, onde possa ser printado, compartilhado ou pior, enviado diretamente para alguém que me conheça. Já li histórias suficientes aqui para saber que às vezes, a pessoa que posta é claramente a vilã, e sendo honesta talvez eu seja essa pessoa nessa situação. Não sei, tenho passado dias tentando entender. Será que fui burra, egoísta, carente de atenção? Ou será que simplesmente vivi achando que a linha entre uma paquera inofensiva e uma traição emocional não importava, até tudo explodir na minha cara? Então sim, não é fácil escrever isso. Talvez eu mereça ser julgada. Ou talvez eu só precise ouvir opiniões de pessoas que não me conhecem e que não têm um lado para escolher. Deixa eu voltar um pouco. Sou uma mulher de 32 anos, casada com meu marido, Michael, 31, há 4 anos. Nós nos conhecemos na faculdade, mas só começamos a namorar anos depois de formados. Primeiro fomos amigos, colegas de classe, parceiros de estudo, aí a vida seguiu, alguns anos se passaram e de repente nos reencontramos. E simplesmente pareceu certo. Michael é o tipo de cara que te mantém com os pés no chão. Sólido, confiável, emocionalmente inteligente de um jeito raro nos homens, pelo menos na minha experiência. É do tipo que nunca grita, nunca distorce a realidade, nunca faz joguinhos. É atencioso, prático e irritantemente bom em ler as pessoas. Sempre sabe quando algo está errado, inclusive quando sou eu que estou agindo estranho. Nosso casamento sempre foi ótimo. Não estou dizendo que somos perfeitos ou que nunca discutimos, que casal nunca discute, mas até pouco tempo as coisas eram realmente boas. E é por isso que agora estou com o estômago embrulhado, porque percebo que isso estava se formando há algum tempo, e eu simplesmente ignorei e minimizei. Convenci a mim mesma de que não era nada sério, que Michael estava sendo sensível demais ou exagerando. Eu ria das preocupações dele, revirava os olhos e dizia que ele estava fazendo tempestade em copo d'água. O problema começou com um colega de trabalho meu, vou chamá-lo de Liam. Essa história com o Liam não surgiu do nada. Na verdade, Michael e eu já tínhamos discutido sobre isso. Não apenas uma vez, nem duas. Foram várias por semanas, talvez meses. E toda vez que eu ficava um pouco na defensiva, ignorava, achava que ele estava apenas com ciúmes, dramatizando ou sendo sensível demais. Afinal, eu não estava traindo, certo? Essa era a frase que eu repetia para mim mesma e para ele. Eu não estou traindo. Eu nunca trairia. Era só algo inofensivo. E honestamente, eu acreditava nisso na maior parte do tempo. Enfim, explicando, Liam é meu colega de trabalho. Trabalhamos no mesmo departamento e no começo do ano, fomos colocados juntos num projeto muito importante. Foi aí que tudo começou. A gente se deu bem. É a melhor forma de descrever. Tínhamos o mesmo senso de humor, as mesmas piadas sarcásticas sobre a política do escritório, a mesma frustração com o nosso líder de equipe. Era fácil. E sim, o Liam é aquele tipo de cara. Confiante demais, provavelmente flerta mais do que deveria. Com aquela autoconfiança charmosa que te faz querer revirar os olhos e rir ao mesmo tempo. E por algum motivo as pessoas deixam passar porque ele é engraçado. Porque ele sabe como cativar. Em algum momento ele começou a me chamar, de brincadeira, de esposa do trabalho. E eu ri. Achei engraçado. Pensei, hahaha, que fofo. Então passei a chamá-lo de marido do trabalho também. Você sabe, aquela coisa que as pessoas falam no escritório quando compartilham lanches, fazem café um pro outro ou reclamam do chefe. Eu realmente achei que era só brincadeira. Uma paquera de corredor que não significava nada. Boba sim, mas comum. Pelo menos, era isso que eu dizia a mim mesma. Só que acabou virando um costume, uma piada recorrente. Eu levava café pra ele. Ele deixava bilhetes engraçados na minha mesa. A gente almoçava junto quase todos os dias. Todo mundo no trabalho sabia. As pessoas entravam na brincadeira. Olha aí, seu maridinho trouxe almoço pra você de novo. E de novo eu achava que não tinha problema. Parecia leve, divertido. Mas o Michael odiava. A primeira vez que Michael conheceu Liam foi num daqueles eventos corporativos, sabe? Aqueles em que todo mundo tenta parecer mais profissional do que realmente é, enquanto bebe coquetéis ruins e faz conversa fiada constrangedora comendo cubinhos de queijo. Eu podia levar um acompanhante e claro, levei o Michael. Achei que seria legal ele conhecer as pessoas de quem eu sempre falava. Eu nem estava nervosa. Achei que seria tranquilo, até engraçado. Esse é o Liam, o cara que eu sempre brinco que é meu marido do trabalho. Olha, amor, tá vendo? Nada demais. É grande erro da minha parte. Só de lembrar, já me encolho de vergonha. Liam veio até nós com aquele sorriso presunçoso que ele sempre tem, como se soubesse de algo que você não sabe e achasse isso hilário. Deu para o Michael o aperto de mão mais frouxo da história, tipo macarrão mole. Sem força, sem respeito, só aquele aperto meia boca com um sorrisinho torto. E como se isso já não fosse estranho o suficiente, ele ainda disse algo do tipo: então você é o sortudo que leva ela pra casa, cara. Te invejo. Pois é, ele realmente disse isso na cara do meu marido. E não foi nem de um jeito simpático ou engraçado. Foi presunçoso, casual e estranho. Michael só sorriu.
Não disse nada. Foi aquele sorriso contido, educado e controlado que eu reconheço na hora. Estou com esse homem há tempo suficiente para saber quando ele está queimando por dentro, mas sem mostrar. Ele não explodiu, não foi passivo-agressivo. Apenas ficou ali, apertou a mão do cara, observou tudo e se fechou. E eu, sendo a idiota que sou, tentei manter a noite leve. Continuei conversando, apresentando para outros colegas, pegando outra bebida, fingindo que estava tudo bem porque não queria fazer cena ou admitir que o Liam tinha acabado de desrespeitar o Michael bem na frente dele. Talvez eu nem quisesse acreditar que tinha sido tão ruim assim. Afinal, o Liam sempre foi exagerado. Ele flertava com todo mundo. Era só o jeito dele, certo? Nada para se estressar. Quando voltamos para o carro foi aí que o Michael finalmente falou. Ele disse na lata que não gostava do Liam, que achava que ele era um idiota, e não do tipo inofensivo ou bobalhão, mas um idiota de verdade. Disse que tinha algo nele que incomodava, o jeito como falava, como olhava para mim, como agia como se o Michael fosse só uma nota de rodapé, um figurante invisível na minha vida. E o que eu fiz? Eu ri, literalmente ri como se fosse nada. Disse que o Liam era assim mesmo, que flertava com todo mundo, que tinha um senso de humor estranho, que não queria dizer nada com aquilo, que ele era inofensivo. É só o Liam. Essa foi a primeira discussão que tivemos sobre ele, porque para o Michael não era inofensivo. Era desrespeito puro. Ele disse que o comportamento do Liam não soava bem, que não confiava nele, que havia algo errado ali. E eu, na minha genialidade, ignorei. Disse que ele estava exagerando, que estava sendo inseguro, que eu nunca ultrapassaria um limite. Então, que diferença fazia como o Liam agia? Hoje, olhando para trás, eu vejo como isso deve ter soado. Como se eu estivesse escolhendo proteger o comportamento do Liam em vez de validar os sentimentos do meu próprio marido. Como se eu me importasse mais em manter a brincadeira e a leveza no trabalho do que com a atenção que isso estava colocando no nosso casamento. E o pior é que aquela noite deveria ter sido um alerta. Mas em vez disso, usei como desculpa para me fechar ainda mais na minha posição. Convenci a mim mesma de que o Michael não entendia a cultura do escritório, que estava sendo dramático. E se você está lendo isso e pensando, menina, que diabos você estava fazendo? Acredite, eu também me pergunto a mesma coisa. Aquela noite acabou sendo só a primeira de várias discussões sobre o Liam. Não era todo dia, mas como acontece com certas coisas, isso começou a ferver embaixo da superfície até se infiltrar onde não devia. O Michael começou a reparar na frequência com que eu mencionava o Liam, e reparar de verdade. Sempre que eu falava sobre o trabalho, seja reclamando ou contando algo engraçado, se o nome do Liam aparecia, e sim, aparecia muito. O Michael ficava com aquela expressão dura, não exatamente com raiva, mas irritado de um jeito contido. Então ele soltava algo como: é engraçado como o Liam sempre aparece nas suas histórias. E para ser justa, ele não estava errado. No começo eu nem percebia, mas o Liam estava sempre lá. Liam disse isso. Liam fez aquela piada. Liam derramou café na mesa da reunião. Liam contou aquela piada idiota que me fez chorar de rir. Ele simplesmente aparecia o tempo todo nos meus relatos do dia. E para mim, não parecia estranho, afinal, ele fazia parte da minha rotina no trabalho. Estávamos no mesmo projeto, sentávamos perto, cumpríamos prazos juntos. Claro que ele apareceria nas histórias, certo? Pelo menos, era assim que eu justificava. Mas sim, eu consigo admitir agora, eu gostava da atenção. Gostava do jeito como o Liam falava comigo. Gostava que ele ria das minhas piadas, mesmo quando eram ruins. Era aquela troca leve e divertida que fazia o dia passar mais rápido. E você sabe como isso é raro no escritório, a maioria das pessoas está só tentando sobreviver até o fim do expediente. O Liam era como uma faísca, sempre se inclinando um pouco demais para perto, sempre provocando, sempre reparando nos pequenos detalhes. Ele reparava no meu corte de cabelo, nos meus brincos, no meu humor, sempre rápido com um sorriso de canto ou um elogio. E sim, eu adorava. Não porque quisesse dormir com ele, nem porque não amasse o meu marido, mas porque era gostoso. Era bom ser vista daquela forma, ser lembrada de que eu ainda era atraente, divertida. O problema é que eu não percebia como isso soava para o Michael. Ou talvez eu não quisesse perceber, porque toda vez que ele tocava no assunto, eu minimizava. Dizia que ele estava sendo sensível demais, que eu não estava fazendo nada com o Liam, que era só conversa, só trabalho, só piadas, nada físico. Nenhuma mensagem escondida, nenhuma escapadas escondidas. E tecnicamente isso era verdade. Eu não estava traindo. Não havia um caso. Mas eu também não estava sendo completamente honesta comigo mesma, porque traição emocional nem sempre se veste igual a traição física. Não é sempre uma mensagem às 2 da manhã ou batom na gola. Às vezes é mais sutil. Às vezes é quando você começa a se arrumar um pouco mais para ir trabalhar ou a esperar ansiosa para ver aquele colega. Agora vamos pular para o churrasco. A família do Michael é daquele tipo grande e muito unida, que adora organizar encontros no quintal, churrasco, cerveja, crianças correndo com pistolas d'água, cadeiras espalhadas pelo gramado e gente falando mais alto que a música que sempre está um pouco alta demais. Aquele tipo de reunião caótica mas acolhedora, em que todo mundo sabe da vida de todo mundo. Naquele dia, a manhã já tinha sido uma confusão para mim. Michael tinha saído horas antes para ajudar na preparação. Eu fiquei em casa terminando umas tarefas e tentando decidir o que vestir. Não estava com vontade de me arrumar, queria algo confortável. Meu moletom cinza oversized ainda estava úmido na secadora, então peguei o preto que estava pendurado no cabideiro. Nem pensei duas vezes. O problema? Não era meu, era do Liam.
Eu sei como isso soa. E acredite, soa horrível até para mim escrevendo agora. Mas na hora nem passou pela minha cabeça. Meses antes, eu tinha derramado café na minha blusa durante uma correria no trabalho. E o Liam tinha esse moletom por perto, me emprestou e nunca pegou de volta. Eu também nunca me lembrei de devolver. E de algum jeito, ele acabou se misturando ao meu guarda-roupa. Cheguei ao churrasco umas 2 horas depois dele. Entrei pela frente, conversei um pouco com a mãe do Michael na cozinha. Ela sempre foi doce comigo, sempre me fez sentir bem-vinda. Cumprimentei e fui para o quintal. O Michael estava na churrasqueira conversando com alguns tios e com o pai. Típico Michael, calmo como sempre. Mas quando me viu, a expressão dele mudou. Ele veio direto até mim, sem sorrir, sem dizer oi. Olhou para o moletom e eu vi a ficha cair. Ele deu uma pausa e perguntou de quem era aquele moletom. Eu congelei. Não porque tivesse algo a esconder, mas porque a pergunta de repente pareceu pesada. Era como se meu cérebro só tivesse percebido ali, naquele instante, como aquilo parecia. Ele perguntou de novo, porque não era dele e não era meu. Então, de quem diabos era? Eu estava dolorosamente consciente de que as pessoas começavam a reparar. A prima dele, Melissa, acenava de longe. Algumas crianças pararam de brincar e percebi olhares na nossa direção. Eu disse que era do Liam, que ele tinha deixado no trabalho meses antes, que não era nada demais. Mas o Michael não engoliu, nem um pouco. E agora eu entendo. Parecia péssimo. Usar o moletom de outro homem no churrasco da família do seu marido, um homem que ele já não gostava e sobre o qual já tínhamos brigado várias vezes, soava no mínimo descuidado e no máximo desrespeitoso. Eu não quis dizer dessa forma, mas já não importava. A intenção não importava. A percepção importava. Ele perguntou por que eu tinha trazido aquilo para casa, porque não tinha deixado no trabalho ou devolvido no dia seguinte. E eu não tinha uma boa resposta, porque a verdade é que eu não pensei nisso. Não como deveria. Tratei como qualquer outra peça de roupa que eu colocaria sem pensar. Eu deveria ter pedido desculpas. Deveria ter dito me desculpe e tirado o moletom na hora. Deveria ter reconhecido como aquilo parecia e assumido a responsabilidade. Mas em vez disso entrei em pânico. Fiquei na defensiva. Tentei minimizar, dizendo que era só um moletom que não tinha importância. E piorei tudo. Foi aí que ele ficou em silêncio. Michael não é do tipo que grita ou faz cena. Ele não é dramático assim. Mas quando chega no limite, ele é frio direto. E naquele momento ele já tinha chegado no limite. Ele simplesmente me mandou ir embora. Eu fiquei atonita, sem saber o que dizer. Achei que se explicasse melhor ou diminuísse o peso da situação, ele recuaria. Mas ele não cedeu. Disse novamente mais firme. Vai embora. Que aquilo tinha sido a gota d'água. Que eu havia desrespeitado na frente de toda a família dele. Que eu estava fingindo que não importava quando claramente importava. E então ele literalmente me acompanhou até a saída. Não foi algo escandaloso, não teve gritos, mas foi autossuficiente. Você podia ouvir o silêncio que veio depois. As conversas caíram para sussurros, e senti os olhares me seguindo enquanto eu atravessava o quintal. A mãe dele estava na porta, segurando um prato de ovos recheados, apenas me encarando. O filho da prima dele, que um segundo antes corria com uma espada de espuma, parou no meio do movimento e ficou me observando. Foi um daqueles momentos em que tudo parece acontecer em câmera lenta, e você se sente completamente exposta. Entrei no carro e fui embora. Então, por que estou escrevendo um post no Reddit em vez de tentar falar com meu marido? Porque eu já tentei. Sério, já tentei de todas as formas que consegui imaginar. E porque ele parece estar realmente decidido a se divorciar. Assustadoramente decidido. E sim, para mim também parecia absurdo no início. Assim como deve estar parecendo para você que está lendo isso. Divórcio por causa disso? Por causa de um moletom do Liam? De um churrasco? Mas o olhar dele não era de encenação. Não foi um surto dramático no calor do momento. Era o Michael calmo e racional, dizendo que queria o divórcio e mantendo essa decisão como se já estivesse tomada. Desde aquele dia no quintal dos pais dele, não tivemos uma única conversa real sobre o que aconteceu. Nenhuma. Eu tentei. Fui até o quarto de hóspedes, bati na porta, tentei sentar ao lado dele no sofá, ofereci comida, tentei me desculpar. Mas ele corta o assunto toda vez. Tudo que escuto é que ele não está no clima, que não quer falar, que está cansado. Ele tem dormido no quarto de hóspedes desde então. Ainda cozinha às vezes e ajuda nas tarefas, mas o clima é silencioso. Como se fossemos colegas de apartamento que só falam para resolver contas e responsabilidades da casa. Ele não brinca mais comigo. Até disse a ele que devolvi o moletom do Liam. E devolvi. Entreguei para o Liam no dia seguinte e falei, nunca mais deixe suas coisas na minha sala. Quando contei isso para o Michael, ele apenas assentiu. Nenhuma reação, nenhum obrigado, nem sarcasmo, só um aceno, como se eu tivesse comentado que o clima estava agradável. A única conversa real que tivemos desde aquele dia foi quando ele mencionou o divórcio. Simplesmente soltou o assunto, como se fosse mais um item da lista de afazeres. Tipo, e sobre o divórcio. Fiquei tão chocada que nem soube o que dizer na hora. Sim, eu cometi erros. Fui descuidada, distraída e tratei com leveza coisas que eu deveria ter levado a sério. Mas divórcio, essa palavra nunca fez parte do vocabulário do Michael. Ele não é o tipo de pessoa que fala isso por drama. Se ele diz, é porque significa. E é isso que me apavora. Estou começando a perceber que não se trata apenas de um moletom, do Liam ou do churrasco. É sobre tudo que eu ignorei. Todos os pequenos sinais, todas as formas sutis com que ele tentou comunicar que isso o incomodava, e eu ignorei, todas as vezes. Acho que lá no fundo eu acreditava que podia continuar ignorando porque não estava tecnicamente traindo. Eu não dormi com o Liam, não o beijei, não houve nada físico.
Era só conversa, provocações, flerte. E eu achava que isso não era traição de verdade. Acontece que era. E agora eu entendo. Talvez eu não tenha traído fisicamente, mas emocionalmente desrespeitei profundamente meu marido. Eu não protegi os limites do nosso relacionamento. Achei que as coisas eram inofensivas só porque eu as vi assim. E nunca parei para pensar em como ele estava se sentindo. Fiz ele se sentir como um intruso no próprio casamento. E agi como se não fosse nada, como se ele estivesse exagerando. Agora ele não me toca mais. Não me olha como antes. E eu estou apavorada achando que estraguei tudo de vez. Acho que estou escrevendo aqui porque não sei mais o que fazer. Não estou aqui para ser julgada. Acreditem, eu já sei que pareço a vilã. Já me sinto assim. Não precisam me dizer que estraguei tudo. Eu sei que estraguei. Eu sou a vilã desta história. A vilã distraída que se auto-sabota. Só quero saber se ainda existe algum jeito de consertar isso. Se há algo que eu possa dizer ou fazer que realmente chegue até ele. Eu quero meu marido de volta. Não quero um divórcio. Quero corrigir o que fiz. Só não sei se já é tarde demais. Alguém já passou por algo assim? Quando o parceiro se fecha completamente e se desliga emocionalmente. Existe algum caminho para reconectar e reconstruir a confiança? Ou devo me preparar para aceitar que ele já se foi? Atualização. Oi Reddit, nem sei direito porque estou escrevendo aqui de novo. Não planejava fazer uma atualização, mas meu último post teve muito mais atenção do que eu imaginava. Muito mais mesmo. Quando postei naquela conta descartável, pensei que receberia umas 5 ou 10 respostas, no máximo. Só algo para me ajudar a organizar meus pensamentos. Mas em vez disso recebi centenas de comentários. Centenas. Acabou explodindo. E sinceramente foi esmagador. Alguns de vocês me criticaram tanto que eu quase chorei lendo os comentários. Mas mesmo assim eu fiquei ali, lendo cada resposta. Realmente tentei ler tudo. O sarcasmo, as verdades duras, as pessoas dizendo que eu estava fugindo da responsabilidade, minimizando a situação, sendo completamente iludida, ou que eu merecia o que estava acontecendo comigo. Doeu, mas também abriu meus olhos de certa forma. Aparentemente, ele também viu. Sim, meu marido, ou melhor, meu futuro ex alguém enviou para ele. Ele não me disse quem, apenas me mandou o link por mensagem e escreveu: "Isso é você?" E sinceramente, o que eu poderia dizer? Negar? Apenas admitir. Ele não surtou, não gritou nem nada. Estava calmo. Não pareceu se importar muito com o fato de eu ter postado no Reddit, especialmente porque eu tinha usado nomes falsos. Desde aquela primeira postagem, muita coisa mudou. Liam e eu não somos mais amigos. Não nos falamos. Mal fazemos contato visual no trabalho. Está sendo estranho, mas também um alívio. Pedi transferência para outro projeto e espero que seja aprovada logo. Não quero mais ver o Liam todos os dias. Não porque eu o odeio, mas porque só de vê-lo agora me sinto mal. Não pelo que ele fez, mas pelo que eu permiti. Porque toda vez que o vejo, penso no Michael se afastando. Michael se mudou. Saiu da casa que é nossa. Ofereci para me mudar no lugar dele e disse que ele poderia comprar a minha parte, mas ele não quis. Disse apenas que se eu também não quisesse, poderíamos vender depois do divórcio. Agora ele está num apartamento mais perto do trabalho e parece bem. Sinceramente bem. E talvez essa seja a parte mais difícil. Ele parece estável, em paz. E eu sinto que estou me despedaçando um pouco mais a cada dia. Choro no banho. Choro sozinha na cama. Choro quando vejo a caneca de café dele na pia. Eu me sinto esgotada, vazia, ressentida, principalmente comigo mesma. Mas sim, às vezes com ele também. Fico pensando, e se ele tivesse me dado só mais uma chance? Mas eu também sei que não mereço. Eu tive minha chance. Várias, na verdade. Ele me alertou. Ele tentou. Sugeriu terapia antes de toda essa história com o Liam. E eu ignorei. Literalmente disse que não precisávamos de aconselhamento porque achei que nossos problemas eram pequenos. Mas não eram. Eram repetitivos. Estavam drenando ele aos poucos. E essa história com o Liam foi apenas a gota d'água. Ele disse que não podia continuar com alguém que ignora tudo, que sempre ri das coisas, que diz que ele é sensível demais, sério demais. E sabe de uma coisa? Eu realmente fiz isso, repetidamente. Todo mundo está do lado dele. Meus pais disseram que eu sempre tive uma atitude relaxada demais e que fujo da responsabilidade. Doeu ouvir isso. Tipo eu aqui, sofrendo pelo meu casamento e tentando me abrir. E é isso que recebo. Nossos amigos em comum queriam ficar neutros, mas têm passado mais tempo com ele, apoiando mais ele. Não sou burra, sei o que está acontecendo. Sempre soube que o Michael era o mais carismático. As pessoas se aproximam dele. Ele é caloroso e centrado. Eu, sempre um pouco distante demais, desligada demais, eu, demais. E dói ver as pessoas indo discretamente para o lado dele. A única pessoa que tem me procurado é minha melhor amiga. É a única que não me fez sentir como lixo nessa confusão toda. E o Liam? Só de ver a cara dele agora me irrita. Não estou exatamente com raiva dele. Estou com raiva de mim mesma. Com raiva por ter deixado as coisas ficarem confusas. Eu deveria ter colocado um limite muito antes. A piada idiota de marido do trabalho da primeira vez que o Michael conheceu, e o Liam fez aquele comentário arrogante, insinuante e esquisito. Eu deveria ter cortado ali, mas não fiz. Ri porque é isso que eu faço. Rio das merdas. E agora eu ri até enterrar meu casamento. Então é isso, a atualização. Estou só tentando sobreviver. Tentando passar por cada noite. Tentando encontrar motivos para comer, para funcionar, para sentir que não sou um fracasso completo. Eu não achei que chegaria a esse ponto. De verdade. E se você leu até aqui, obrigada. Não sei exatamente o que estou buscando. Validação, apoio, um choque de realidade, talvez só um espaço para desabafar. Mas obrigada por ler. Mesmo que eu seja a grande idiota da história.